Você percebeu que nem tudo em Zootopia 2 faz tanto sentido quanto parece? Sério, tem coisas que parecem normais à primeira vista, mas se você parar pra pensar por 2 segundos, tudo começa a ficar meio suspeito. Por exemplo, quando Nick e Nibbles estão em fuga da prisão, eles acidentalmente acabam parando bem em frente à cela da Bellwether. Tipo, eles estão tão perto que até tomam um susto quando a veem. E se você olhar bem, vai reparar que a cela está repleta de buracos. Agora pensa bem, se fossem buracos para respirar, eles poderiam ser muito menores, não concorda? Mais que isso, por esses buracos, os braços da ex-prefeita passam tranquilamente. Então por que ela não tentou agarrar o Nick, já que ela está presa lá por causa dele? Nada disso faz sentido se você parar pra pensar, não acha? Mas, ainda nessa cena, um detalhe bem legal que me chamou a atenção é que no seu tempo livre, ela até fez as ondas de calor com a sua lá, como se aquela caneca falsa realmente tivesse café dentro. Sério, ela tem muito tempo livre. Quem mandou cometer crimes, né? Hoje tem muito mais de onde esses fatos sem sentido saíram. Se prepara que nossa lista vai explodir a sua mente. Em Zootopia 2, descobrimos que o Gary foi levado até a cidade de um jeito bem suspeito. O responsável por isso foi o Paubert, que basicamente deu uma de contrabandista e trouxe o bichinho escondido dentro de uma caixa, durante 7 dias. E aí vem a dúvida inevitável. Como é que ele sobreviveu esse tempo todo lá dentro? Porque até faz sentido pensar que algumas cobras conseguem ficar dias sem comer. Mas mesmo assim, 7 dias dentro de uma caixa parece meio extremo, né? Só que a resposta é até mais curiosa do que a pergunta. Segundo o diretor, o Gary não passou fome não. Ele veio bem equipado pra viagem, com algumas guloseimas e até proteína à base de peixe. Ou seja, enquanto todo mundo achava que ele estava sofrendo, o Gary estava basicamente fazendo um lanchinho no meio do contrabando. Agora segura esse detalhe que passa batido, mas é muito estranho. Em Zootopia, a gente simplesmente não faz ideia de quão longe o Nick Wilde mora da Judy Hopps. O filme nunca mostra isso claramente. Só que os horários entregam uma situação bem curiosa. Antes de ir para o baile de gala, aparece que ainda são 6h30 da noite. Aí, pouco depois, Judy liga pro Nick, e quando a gente vê, ela já está chegando na casa dele às 7h05, ou seja, em menos de 30 minutos, ela conseguiu se arrumar e ainda atravessar a cidade até a casa do parceiro. E aí fica a dúvida que não quer calar. Eles moram praticamente na mesma esquina e a gente nunca percebeu? Ou a Judy simplesmente pisou fundo e ignorou todas as leis de trânsito de Zootopia? Porque se tiver radar nessa cidade, essa multa provavelmente chegará rapidinho. Agora vem um detalhe que faz a gente pensar. Será que o Nick Wilde é rico? Isso porque, no primeiro filme, ele mesmo comenta que ganhava algo em torno de 70 mil por ano. E o mais curioso, sem pagar impostos. Ou seja, teoricamente, ele deveria estar super tranquilo financeiramente, certo? Mas aí a realidade bate na porta. Porque em Zootopia 2, vemos o cafofo em que ele mora, embaixo de uma academia para elefantes. Até a Judy, que mora em um apartamento minúsculo, ficou surpresa de como aquele lugar era bagunçado. Será que ele tem um cofre debaixo do piso da sala cheio de grana? Agora vem uma ausência que é quase suspeita. Já percebeu que entre os répteis não aparece nenhum crocodilo ou jacaré? Temos de tudo: cobras, lagartos, tartarugas, mas nada de crocodilos. E o mais curioso é que existe uma aparição, só que bem escondida. Em um momento, a Judy aparece lendo um livro onde dá pra ver um crocodilo. Ou seja, eles existem nesse universo, só não estão por aí vivendo normalmente como os outros animais. Inclusive, na história original do filme, que envolve agentes reptilianos, um deles seria um jacaré. Mas talvez entre os répteis, os crocodilos e jacarés ainda sejam considerados muito agressivos, daí a de ausência. Se você assistiu Zootopia 2, deve ter notado que as listras do Zebrowski são visivelmente diferentes das do Zebraxton. E não é só isso. As orelhas e até a juba deles também não batem completamente. Ou seja, na verdade ele é um cavalo branco que se pintou e se disfarçou de zebra. Mas, o que não faz sentido é o Zebraxton nunca ter notado isso, sendo que o Zebrowski precisou confessar. Será que as zebras de Zootopia são míopes ou algo do tipo? Em Zootopia, vários animais, como mamíferos, répteis e até mesmo os pássaros, como vemos na cena pós-créditos, evoluíram, criaram uma sociedade, trabalham, usam roupas. Mas e os peixes? Eles simplesmente ficaram parados no tempo. Por que só eles não acompanharam essa evolução toda? A resposta é meio estranha, mas faz sentido. Os criadores decidiram manter esses bichinhos como são por um motivo bem prático: alimentação. Os animais carnívoros da cidade ainda precisam de proteína para sobreviver, então alguém tinha que ocupar esse papel no ecossistema. E aí entra essa decisão de deixar peixes e até os insetos sem evoluir, o que permite que eles continuem sendo comida dentro do universo de Zootopia, sem complicar demais a história. Isso resolveu um problemão que poderia deixar tudo muito mais confuso. Se chegou até aqui, faz o seguinte: clica no botão de inscrição. Acho que merecemos. Agora vem uma pergunta que faz a cabeça explodir. Em Zootopia, a gente já viu que existem mamíferos de vários tipos, inclusive alguns ligados à água.
como golfinhos. Mas além dos golfinhos, existem outros mamíferos que vivem na água, como as baleias e as orcas, e não apareceram. Afinal, elas também são mamíferos, então deveriam estar por aí, né? Isso levanta uma teoria muito interessante. Será que existe uma zootopia submarina só pra eles? Uma cidade inteira debaixo d'água, com prédios, ruas e tudo adaptado pro fundo do mar? Imagina o nível disso. Seria simplesmente surreal. E o mais curioso é que o próprio diretor já comentou sobre isso. Ele confirmou que esses animais existem sim nesse universo, mas ainda não sabe dizer se eles têm uma cidade própria. Ou seja, isso pode muito bem aparecer no futuro e expandir ainda mais esse mundo que já é gigante. E se pararmos pra pensar, até agora não vimos litoral ou praias em Zootopia. E baleias e orcas habitam principalmente os mares. Vamos aguardar pra ver nos próximos filmes. Todo mundo sabe que na Cidade dos Bichos, o crime existe e não é pouco. Linksleys e Mr. Big estão aí para comprovar, sem falar do Nick e seu passado suspeito. Ou seja, a criminalidade faz parte desse universo sim. Mas aí vem a pergunta que deixa tudo mais tenso. Será que existem assassinos de aluguel? Ou até um mercado negro rolando nos bastidores vendendo coisas proibidas? A resposta mais honesta é, talvez sim, mas isso nunca foi mostrado de forma direta. Muito provavelmente, os criadores preferiram não explorar esse lado mais pesado para manter o tom leve e familiar da história. Então, mesmo que esse tipo de coisa possa existir nas sombras de Zootopia, é algo que o filme escolhe deixar bem longe dos holofotes. Fala pra mim, você já parou pra pensar quantos anos o Paubert tem em Zootopia 2? Porque olhando pra ele não dá pra saber, mas segundo o diretor, o Paubert é o caçula da família. Ele já tem por volta dos 30 anos, ou seja, não é tão jovem quanto parece. Na verdade, ele acaba sendo mais velho que a Judy Hopps, que tem cerca de 25 anos, e só um pouquinho mais novo que o Nick Wilde, que gira em torno dos 33. Ou seja, Paubert tá ali no meio do caminho, nem novato, nem veterano, mas já com idade suficiente para se meter em várias confusões. E convenhamos, isso explica muita coisa. Agora repara nesse detalhe curioso que muita gente deixa passar batido. Em Zootopia 2, o Paubert claramente se destaca dos próprios irmãos, e não é só pela personalidade. Os bigodes dele são bem mais longos e ondulados, enquanto o resto da família mantém um visual mais padrão. E isso não foi por acaso. Segundo a arte conceitual do filme, esse detalhe foi pensado justamente para mostrar que Paubert não recebe o mesmo nível de respeito dentro da família. Mas como todo bom fã, a internet foi além. Existe uma teoria bem curiosa rolando por aí que tenta explicar isso dentro da história. E se esses bigodes diferentes forem resultado de erva de gato, tem gente que acredita que o Paubert exagera nesse hábito, o que acabaria refletindo no visual dele. Você já reparou que não existem cães e gatos em Zootopia? Em Zootopia 2, vemos vários novos animais, como zebras, tamanduás e dezenas de animais marinhos, como focas, castores e leões marinhos. E até mesmo vários répteis são apresentados, mas nenhum gato ou cachorro aparece. O mais engraçado é que se voltarmos para o primeiro filme, vamos ver uma paródia hilária de Moana chamada Meoana. Sim, com referência a gatos, além de produtos espalhados pela cidade com imagens de cachorros. E não pra por aí. Além disso, o chefe bogo da Judy simplesmente chamou Nick de cachorro laranja. Como assim? Isso faz parecer que os cães até existem nesse mundo, mas não como os pets que conhecemos, e sim como versões selvagens dentro do próprio universo de Zootopia. Confuso? Com certeza. Genial? Também. Agora me responde, você já observou que em Zootopia praticamente ninguém usa sapato? Tipo, uma cidade inteira, cheia de estilos, roupas, profissões. E o conceito de calçado simplesmente foi ignorado com força. Até mesmo no jantar de gala de comemoração da cidade, vemos que todos usam trajes elegantes, mas nada de sapatos. O máximo que chega perto disso são alguns detalhes meio duvidosos, tipo a Gazelle, que é a única que aparece usando um salto. Agora preste atenção nisso porque é bem estranho. Em Zootopia, se você parar pra contar, quase não existem raposas na cidade. A gente vê o Nick Wilde, o Gideon Grey, a mãe do Nick, e o Finnick, que ainda por cima é de um tipo diferente de raposa. Mas e o resto? Sumiu todo mundo? Estamos falando de uma cidade cheia de espécies diferentes andando pra lá e pra cá. Mas quando o assunto é raposa, parece que elas entraram em extinção ou resolveram tirar férias ao mesmo tempo. Só que isso tem um motivo bem interessante por trás. Se tivesse um monte de raposas iguais ao Nick andando por aí, isso poderia confundir quem está assistindo. Imagina você vendo uma raposa qualquer e pensando, ué, é o pai do Nick? Então, para evitar esse tipo de distração, os criadores provavelmente seguraram a quantidade. O que resolve um problema, mas cria outro. A sensação de que as raposas simplesmente desapareceram de Zootopia. Os famosos gravadores de cenoura de Zootopia realmente seguem alguma lógica? Em várias cenas, dá pra notar que o tamanho delas muda completamente. Uma hora é pequeno, outra parece maior. Tipo, qual é o tamanho real disso aí? Mas pra ser justo, isso acontece direto em animações. Às vezes os objetos simplesmente se adaptam à cena, igual acontece com o Gary, que já apareceu em tamanhos bem diferentes, dependendo do momento. Só que não para por aí, tem um detalhe ainda mais curioso. A Judy usa esse gravador como prova no caso da Bellwether, o que significa que ele registra áudio de verdade, certo? Então como é que o Nick ainda tem aquela gravação antiga pra zoar a de depois? Se o dispositivo gravar por cima, aquela primeira gravação já deveria ter sido apagada. Ou será que esses gravadores de cenoura têm memória infinita? Porque se tiverem, isso aí não é tecnologia, é magia mesmo. Se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo.
Estamos deixando 2 vídeos muito legais para você continuar com a gente aqui no canal. Clica e se divirta. Valeu!